Nós não seremos furtados. Tá? Ai, meu Deus! Fica tranquilo. O estatuto é legítimo e é legal. Ai, meu Deus! Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, eu gostaria de atualizar vocês aqui sobre as repercussões jurídicas na Assembleia de Deus lá de Santo André. E me parece que a luz no fim do túnel começou a brilhar. E a justiça me parece que deu ganho de causa aos representantes do povo, da membresia da Assembleia de Deus de Santo André, e vai retirar o pastor Leandro da presidência da instituição. E é essa matéria que a gente vai trazer aqui com exclusividade para você no nosso canal, beleza? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros parceiros deste canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Deste voto e confiança aí ao trabalho do Pedrosa. Eu estou aqui no Fala Fariseu, onde está as notícias que eu vou falar aqui, tá certo? Não somente no Fala Fariseu, mas também no Metanoia Gospel também está trazendo essas matérias. A primeira matéria é: Justiça afasta pastor Leandro e anula o estatuto, determina novas eleições na Assembleia de Deus em Santo André. Bom, então a justiça aí vai fazer algumas situações, né? Primeiro, afastar o Leandro, vai anular o estatuto antigo e vai promover novas eleições. É isso que a gente vai falar daqui a pouco. Eu gostaria tão somente de mostrar a vocês algo aqui, para colocar você no tempo e no espaço. Talvez tenham pessoas aqui que não estão a par do que está acontecendo nesta Assembleia de Deus. O pastor Silas, que era o antigo pastor presidente dessa instituição, faleceu, vítima de um câncer. Mas antes de falecer, segundo a gente já noticiou aqui, ele havia manipulado o estatuto de forma fraudulenta, segundo as próprias pessoas, os próprios pastores. Eu vou botar até o vídeo aqui para você ver. Foi uma manipulação no estatuto para colocar o seu genro. Quem é o genro do pastor Silas? O pastor Leandro. Irmão, quando isso aconteceu, olhe, pense num pandemônio que viveu os membros lá da igreja Assembleia de Deus de Santo André. Então, o Leandro queria, porque queria, assumir a presidência da instituição, formar ali a nova diretoria, aquelas pessoas que estavam no ciclo ali do Leandro. E, irmão, o caos se instaurou, a ponto da igreja sede permanecer fechada durante 1 ano ou mais. Tá certo? Eu vou ler a primeira matéria e vou jogar aqui depois esses 2 vídeos aqui que eu passei, tá com exclusividade aqui no canal, essas matérias, mas relembrar é viver, e eu daqui a pouco vou mostrar esses 2 vídeos que vão falar sobre essas questões do estatuto, porque toda confusão se deu porque o estatuto foi manipulado, modificado para favorecer o Leandro e a sua nova diretoria. Deixa eu ler aqui com vocês. Essa decisão saiu aqui há 3 dias atrás. Eu estava esperando, né? Eu vi essa matéria saindo. Eu disse: eu não vou falar isso agora não, vou esperar mais alguma coisa aparecer para depois falar, tá bom? Então, há 3 dias atrás, a Justiça de São Paulo anulou o Estatuto de 2023, foi quando a gente começou a falar sobre isso aqui, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santo André, e determinou o retorno ao Estatuto de 2010. A decisão foi proferida na quarta-feira pelo juiz Sidney Vieira.
O impasse teve início após a morte do pastor presidente Silas Josué, em dezembro de 2024. Segundo a ação, o então vice-presidente Leandro Augusto teria promovido a alteração do estatuto em 2023, quando o pastor presidente já enfrentava problemas de saúde, incluindo regra que previa a sucessão automática e vitalícia do vice-presidente sem a realização de novas eleições. Veja que sabedoria, irmão. Está aqui, viu? A mudança foi contestada por membros da diretoria e fiéis, que alegaram não ter conhecimento do conteúdo do documento e afirmaram que a alteração não seguiu as exigências do estatuto anterior, como convocação regular, quórum qualificado e participação efetiva da liderança da igreja. Não houve nada disso. Aí o caos se instaurou. Na decisão, o juiz entendeu que a Assembleia que promoveu o novo estatuto apresentou vícios formais, como número insuficiente de assinaturas e ausência de comprovação de ciência dos participantes, o que levou à declaração de nulidade do documento. Olha aí, pronto. Além de restabelecer o Estatuto de 2010, a Justiça determinou o afastamento de Leandro Augusto das propriedades da igreja, a nomeação de uma nova diretoria provisória, não é isso? E a realização de novas eleições no prazo até 3 meses. E segundo as informações que passaram para mim ainda hoje, essa eleição está prestes a acontecer, tá certo? Eu tenho outra informação aqui, tá bom? Do Metanoia, falando sobre a AGE, que definirá, a saída do pastor Leandro e nomeia o pastor Anastácio como presidente interino da AD Santo André. Eu vou ler essa matéria daqui a pouco com você, mas deixa eu simplesmente colocar aqui, irmão. Deixa eu simplesmente colocar aqui esses 2 vídeos. Pronto. Aqui, eu já passei aqui, o Leandro contesta a igreja dizendo que o estatuto é original, é legítimo, tá certo? E que não abriria mão do que está escrito no estatuto. Primeiro a gente vai ver esse vídeo aqui, depois a gente vai ver os pastores contestando o Leandro. Vamos lá. Vamos primeiro aqui para o Leandro. Vamos lá. Presta atenção. Mas não seremos furtados. Tá? Ai, meu Deus! Fica tranquilo. O estatuto é legítimo e é legal. Ai, meu Deus! Obrigado. Obrigado. 60 pastores estão mentindo. Eu só queria dizer uma coisa. Eu sei que está todo mundo muito nervoso no momento. Eu gostaria, se possível, que vocês se acalmassem, tá? Nós precisamos ainda respeitar a imagem do nosso pastor. Faz uma semana que ele foi aqui. E você foi no cartório, né? Tava tão triste. Não é nem isso, não. Não é nem isso, ó. Irmãos, obrigado. Eu vou pedir para apagar as luzes agora. Essa é a contestação do Leandro, e o povo não quer saber da contestação dele. Veja o que os pastores vão falar sobre esse assunto. Presta atenção. Para que houvesse uma alteração de estatuto, 2/3 da igreja sede precisaria estar presente. Quantas pessoas assinaram essa lista falsa e fraudulenta? 49 pessoas, só um pastor.
Como é que é uma reunião, Assembleia Geral Extraordinária, só um pastor? Essa lista foi garimpada em algum lugar, isso é crime! Vocês assinaram coisas que vocês não concordavam. Se eu assinei infantilmente uma mudança de estatuto na confiança do meu pastor, a assinatura de vocês, ela foi pega aleatoriamente e fraudulentamente. A oração que a pastora Michele fez, o que é paz? É o que a gente quer, meus queridos. Esses pastores não vieram aqui, não deixaram as suas congregações para arrumar confusão com ninguém. O que a gente quer, legalidade e legitimidade. Nós procuramos pastor Eliel procurou o pastor Leandro essa semana para a gente conversar, para não acontecer isso aqui. A gente quis evitar isso aqui a todo custo, porém nós não fomos atendidos, nós não fomos ouvidos. Pior, queridos, domingo passado nós estávamos aqui, um corpo do nosso pastor ali. Pastor Leandro disse algumas palavras em oração que a gente estranhou. Eu prometo continuar. E a gente estranhou. Como é que você promete se você não foi empossado ainda? Nós tentamos argumentar com ele não quis argumentação. Só que eles fizeram um documento, e o doutor Bruno protocolou no cartório essa semana, dizendo que a diretoria se reuniu às 23 horas de domingo passado. Eu saí daqui meia-noite, queridos. O Eliel saiu daqui meia-noite, o pastor Chiquinho saiu daqui meia-noite. Não fui chamado para nenhuma reunião de diretoria. E eu sou diretor dessa igreja. Mais uma vez, se houve erros atrás, alguém já está querendo começar no erro novamente. Então assim, qual que é a nossa proposta? Que esse estatuto criminoso, ele seja anulado. E foi o que aconteceu. A gente volte ao status quo anterior. E foi o que aconteceu. Essa é a proposta do Ministério dos Pastores. Nós não queremos tomar a igreja de ninguém, até porque ela não tem dono. Glória a Deus! Não tem dono. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos tomar de ninguém, ela não tem dono. E foi dito nas palavras do pastor Leandro domingo passado, que eu concordo, que Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. Amém. E o que a gente quer, queridos, é só isso, que esse estatuto fraudulento, mentiroso, posso até dizer criminoso, ele seja anulado e a gente volte ao status anterior. Esses de 2010. Se reúnam, escolham dentre eles, inclusive o pastor Leandro, pode colocar o nome dele para ser eleito. Nós não estamos tirando ele, não. Ele coloca o nome dele. E eu digo para vocês, se ele for eleito, esse ministério vai dar respaldo para ele. Só que ele tem que ser legítimo. Esse ministério vai respaldá-lo. E assim como a gente trabalhou com o pastor Silas, vai trabalhar com ele também. O que a gente não quer é ilegalidade. O que a gente não quer é usurpação de poder e usurpação da igreja que é de Jesus Cristo. A igreja de Santo André, ela tem 90 anos. Pastor Silas deu a sua preciosíssima contribuição por 32. Só que 58 anos antes de pastor Silas chegar, ela já existia. E ela vai continuar existindo. É só o que a gente quer, nada mais do que isso. Esse ministério não veio aqui para causar confusão. Nós pedimos aos pastores para vir aqui para mostrar que o ministério, ele está unido e coeso e só quer a verdade, nada mais. Irmão, esta é a verdade do que eu falei para vocês. Eu estou com os documentos em mãos. Se alguém quiser ver, tem outras coisas aqui que não são pertinentes, tá? Mas essa é a verdade do que foi alterado em relação à sucessão da presidência da igreja. Irmã. Pronto, aí aqui a gente volta para a matéria porque, como vocês viram na primeira matéria que eu falei, o juiz anulou este estatuto, retirou o Leandro das suas funções, ok? E determinou novas eleições. E aqui agora a gente vai ler a nova matéria, está no Metanoia Gospel, tá certo? Essa matéria está aqui há 10 horas, foi postada há 10 horas atrás, é uma matéria recente, e aqui está dizendo assim, ó, após decisão judicial desfavorável à AGE, a Assembleia de Deus Extraordinária, o pastor Leandro, à esquerda, os membros de sua diretoria atual deixaram oficialmente os cargos na Igreja Assembleia de Deus Ministério em Santo André. Pronto. Depois da decisão
judicial e pela AGL deixaram oficialmente e não pertencem mais à Assembleia de Deus em Santo André. Ok? Com isso, o pastor Anastácio, à direita, que é esse senhor aqui, é isso? Assume a presidência de forma interina até a realização das eleições do novo presidente definitivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santo André. Ok? Opa, saiu aqui, não foi? Vamos lá. A crise institucional teve início após o falecimento do último presidente, pastor Silas, como a gente já falou, quando o genro e a filha passaram a conduzir a igreja e dezenas de congregações afiliadas. Posteriormente, os membros da diretoria apontaram irregularidades no estatuto aprovado em 2023, que a gente já falou, o que motivou tentativas de acordos internos sem sucesso e a situação foi levada à justiça. Após cerca de um ano de tramitação, os 70 pastores das filiais e os membros obtiveram vitória jurídica, resultando na anulação do estatuto de questionado em 2023, que manteve o estatuto anterior para a presidência. Durante esse período, segundo relatos de membros, o pastor Leandro e sua esposa Michele decidiram manter a igreja sede fechada. A gente noticiou isso aqui. Tem vídeos aí da gente falando sobre a Assembleia de Deus fechada, né? Realizando apenas cultos online. A medida impediu que milhares de fiéis se reunissem presencialmente. Embora as contas das igrejas permanecessem ativas para o recebimento de dízimos via Pix, a decisão gerou forte insatisfação entre os membros antigos, muitos dos quais servem à igreja há décadas. Com a nova decisão judicial, a expectativa é que, em breve, os membros possam retornar aos cultos presenciais na igreja sede. Para a membresia, o momento é visto como histórico e carregado de emoção após anos de espera para voltar a congregar presencialmente. Pronto, tá aqui a matéria no Metanoia Gospel, tá certo? A conclusão que eu trago disso tudo, tá certo? É que a gente vem falando sobre disputas pelo poder aqui no nosso canal. Que é um dos 5 pontos de um sistema gerado pela própria Assembleia de Deus que só favorece pastores. Vocês viram aí? Estatutos são modificados para favorecer a uma elite e principalmente uma dinastia, né? Uma dinastia. Mesmo que o Leandro não fosse filho do pastor Silas, mas ele era genro e casa perfeitamente naquela dinastia ali. Tá entendendo? E vocês vejam, esse tipo de sistema só favorece pastores, irmão. Só favorece pastores. A minha oração é para que as coisas possam voltar à normalidade na Assembleia de Deus de Santo André e que eles possam estar cultuando a Deus. Não a pastores, não a líderes, não a pregadores, cantores, mas cultuando a Deus. E que as coisas possam sair para a glória do nome de Jesus, tá bom? Graças a Deus essa confusão acabou, né? Depois de um período de contendas judiciais, que a gente noticiou aqui, e parece que as coisas estão normalizando por lá. Mas e você? Eu vou querer agora a sua opinião sobre isso tudo aí. Né? O que é que você acha disso tudo? Qual a sua opinião sobre estes transtornos causados por manipulação de estatuto para se assumir a presidência da instituição? Isso é de Deus, irmão? Isso é coisa de Deus? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso tudo. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.